Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. Uma satisfação enorme estar com vocês para mais essa jornada de hoje. Nosso bom dia aí para a professora Emanuela, lá de Nova Santa Rita. Nosso bom dia aí para as turmas aí de Coivaras. Né? Bom dia, professora Danusa. Bom dia, turma de Ilha Grande, de Joaquim Pires. Bom dia, professor Josenir. Bom dia, Landry Salles. Bom dia, Nova Santa Rita, para todos vocês. Bom dia, Nazaré do Piauí. Bom dia, Rio Grande. E bom dia também para o PI7 aí, que também está acessando. Só falta dizer qual é a cidade para a gente. É isso aí, professora Emanuela. Coloca o nome dos alunos aí para a gente poder dar um alô para eles também. Bom dia, turma que está acompanhando pelo YouTube também. Não é isso aí, Maria Clara? Não é isso aí? Quem aqui, ó? Vamos ver aqui, pertinho aqui. Caislane, bom dia. Bom dia, Islani. Bom dia, Islane Thaís de Souza Bispo, né? Bom dia para todos vocês, tá? Então, vamos continuar nosso estudo aí da legislação trabalhista. Mais especificamente, aí nós estamos vendo os direitos dos trabalhadores e a autonomia privada e coletiva. Na aula passada, nós colocamos para vocês aí a respeito dos direitos dos empregados que estão previstos lá na Constituição. Agora nós vamos, no nosso plano de aula, o nosso roteiro, né? Vamos ver aqui o nosso roteiro, tá? Que nós estamos continuando. Vamos continuar, nós falamos aí um pouco da história, falamos dos princípios, e agora nós vamos ver dentro da parte dos princípios algumas proibições a respeito dos direitos trabalhistas, né? Então, vamos lá. Olha aí, proibições. O que é que está proibido, né, em relação aos direitos do trabalho? Algumas coisas são permitidas, outras não. Tá? Então, é importante a gente conhecer esses aspectos também, porque ao conhecer esses aspectos das proibições, nós vamos também estar consolidando os direitos. Vejam só. Olha aqui. Uma das proibições relativas aos direitos do trabalho, prevista lá na nossa Constituição, do artigo 7º também, inciso 30, e também com relação à emenda constitucional, nós temos ali como é proibido diferenciar salários, né, pessoas que exercem a mesma função. Também é proibido, na própria seleção, fazer discriminações com um critério de diferença, ou seja, a pessoa é negra, não sei o que e tal, não pode fazer discriminação pelo exercício da função, seja qualquer uma dessas diferenças, seja ela por sexo, idade, cor, estado civil. Então, não pode isso aqui, não pode haver esse tipo de discriminação, ou está proibido isso, né? Embora a gente saiba que algumas empresas ainda fazem, né? Também não é permitido, ou seja, é proibido também discriminação dos trabalhadores com deficiência, né? Principalmente quanto ao tocante às questões de salário ou critério de admissão. Tá? Não posso fazer discriminação em relação a esses critérios, na admissão e também durante os salários. Então, se eu tenho uma pessoa que tem uma deficiência e outra não, o salário deve ser igual. Tá? Não pode se fazer essa discriminação. Também, outra proibição de distinção entre no ambiente de trabalho, a discriminação de trabalho técnico, manual ou intelectual. Não há como fazer. Esse tipo, é proibido também fazer essa distinção. Dizer, não, o camarada faz o trabalho, mas ele faz manual, o outro Não, não pode. Tá? E também entre os respectivos profissionais. Também não pode. Outra proibição também que temos prevista lá do inciso 30 da Constituição e também da emenda constitucional 72, né? Fazer discriminação entre trabalho noturno, perigoso e insalubre, inclusive para menores de 18 anos. Aqui é proibido que execute trabalho os menores de 18 anos
não podem executar trabalho à noite, perigoso ou insalubre. E qualquer outra discriminação aos menores é proibido, menores de 14 anos. Tá? Menores de 14 anos têm que estar na escola, estudando, ou também curtindo, passando uma parte da infância. Então, o trabalho infantil é proibido no nosso país. Mas aqueles que são maiores de 14 anos, é permitido na condição de aprendiz. Aqui, pessoal, coloco para vocês a questão de vocês estarem bem atentos com relação que algumas empresas pegam o menor de 14 anos, o menor de 18 anos, maior de 14, como aprendiz, e colocam para exercer a função como se fosse, tá? Maior. Cuidado com isso, que é importante. Então, temos aí um rol de proibições. E vamos começar agora também a ver alguns direitos, mas agora de outra categoria de empregado, que são os empregados domésticos também. Tem uma série de direitos que foram garantidos para eles na nossa Constituição. Tá? Aos empregados domésticos, aqui, pessoal, depois eu vou explicar para vocês o que caracteriza o empregado doméstico. Tá? Quando a gente for falar mais especificamente, aqui nós estamos falando de uma maneira mais geral, mais a partir desses direitos. Mas nós temos aqui o empregado doméstico, que ele tem direito a ingressar ou integração à Previdência Social, tem direito também a uma remuneração mínima equivalente ao salário mínimo. Veja só, pessoal, uma remuneração mínima equivalente ao salário mínimo. Eu não estou dizendo que ele tem direito só ao salário mínimo. Ele pode ganhar mais do que o salário mínimo, mas menos, não. Tá? Mesmo em acordo coletivo, não há irredutibilidade de salário. Ou seja, não há como fazer redução de salário. Se ele ganha lá 2 mil, 3 mil, ou seja, 10, 20, 30, 40% acima do salário, não é permitido fazer a redução de salário. Mas aí a nossa legislação trabalhista já começa tendo uma exceção que, em acordo coletivo, aí, no acordo coletivo, preservando a remuneração mínima de salário mínimo, pode haver uma redução do salário. Mas essa redução ela também tem que estar correspondente a uma redução da jornada de trabalho também. Tá? Isso aí vai estar lá escrito no acordo coletivo. Ô, professor, o que é acordo coletivo? Espera que nós vamos chegar quando nós formos tratar da questão mais dos direitos coletivos, nós vamos explicar para vocês acordo coletivo, convenção, essas coisas, tá? Por enquanto, basta vocês saberem que se o acordo coletivo prevê, pode acontecer redução de salário, mas não baixar menos de salário mínimo, né? Também tem direito os empregados domésticos ao 13º salário, também tem direito a um repouso semanal remunerado e preferencialmente aos domingos. Tá? Veja, pessoal, que esses direitos até agora que nós comentamos para vocês, mais aqui as férias, como direito de férias e 13º, a licença maternidade, a licença paternidade, a aposentadoria, já que ele ingressa à previdência privada, à previdência social, também a aposentadoria, e também tem direito a aviso prévio proporcional com mínimo a 30 dias. Esse proporcional significa que a cada ano de trabalho ele tem direito a 3 dias a mais no aviso prévio. Tá? Mas nós vamos explicar isso aí em outro momento para vocês, quando a gente for falar mais especificamente do aviso prévio. Veja só, todos esses direitos do empregado doméstico, todos eles aqui, pessoal, nós já comentamos com vocês do empregado urbano e rural. Então há uma equiparação aqui também bastante grande, tá? Muito bom. Agora as empregadas domésticas também têm direitos. Bom, veja só.
Dentro dos direitos constitucionais, né, os trabalhadores, né, nós temos aí muitas conquistas, né, que foram ocorrendo ao longo do tempo, principalmente aquelas previstas, né, no artigo 6º e no artigo 7º da nossa Constituição. Tá? Uma série de direitos, no artigo 6º e no artigo 7º da Constituição, que trata das questões dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outras categorias, ou como também o empregado doméstico. Né? Isso foi um ganho muito grande, uma conquista social muito grande. E temos aí, ó, a proteção contra a despedida arbitrária, prevista lá nos artigos, o seguro-desemprego também, o fundo de garantia por tempo de serviço. Isso, pessoal, estou falando para todas as categorias, tá? Então, também o salário mínimo. Também temos aí o piso salarial proporcional à extensão de complexidade do trabalho. Então, nós vamos ter que aí algumas situações vão ter piso salarial. A exemplo do que está aí ainda de discussão, uma polêmica, uma controvérsia bastante grande, com relação ao piso salarial do pessoal que trabalha na saúde. Tá? Teve aí uma discussão danada ainda. E aí, ó, a redutibilidade de salário, salvo se houver convenção ou acordo coletivo. Aqui, pessoal, faz parte lá esse inciso aqui do artigo 7º. Coloca aí para a gente, que é a redutibilidade, salvo disposto em convenção coletiva ou acordo coletivo. Isso aí foi essa última reforma aí de 2017, que colocou essa questão, né? Que muitas dessas questões que chama da reforma trabalhista ainda se tem discussões jurídicas, se ela tem validade ou não. Mas aqui, né, a redutibilidade do salário ficou comprometida aqui, né, de acordo com convenção coletiva. Mas isso aqui também tem suas limitações, tá? Não pode ser feito assim a qualquer certeza, tá? Ok? Vamos mais um pouquinho, avançar mais um pouco. Olha aí, outro direito, a garantia de salário mínimo, tá? Garantia de salário mínimo, o 13º salário, a remuneração do trabalho noturno superior ao trabalho diurno, também é outra conquista bastante grande. A proteção do salário, ou seja, não é permitida a retenção do salário de maneira dolosa. A participação nos lucros também, O salário família pago aos dependentes de trabalhador de baixa renda. Embora aqui, pessoal, a gente tenha uma crítica bastante grande com relação ao valor desse salário mínimo, que vamos deixar para vocês aí, né? Deixa muito a desejar. É isso aí. A jornada de trabalho, né, de até 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Também, no caso de jornada contínua de 6 horas, né, realizada em intervalos ininterruptos, ou seja, contínua, não tem parada, exceto uma parada aí de 15 minutos para descanso que tem. Também uma previsão legal. Mas quando a gente for falar especificamente de jornada de trabalho, nós vamos colocar esses detalhes para vocês. O repouso semanal remunerado, a remuneração do serviço extraordinário, ou seja, quando supera as 8 horas de trabalho, e essa remuneração diferenciada ela tem que ser de no mínimo 50%. Veja, eu falei para vocês, né? Quando o trabalho é extraordinário, é no mínimo de 50%. Tá? Ô, professor, e pode, depende do acordo coletivo da empresa lá, que a empresa, na sua política, ela pode dizer, não, para o trabalho remunerado eu vou pagar 70%, 80%, 100%, não tem problema. Vale, a lei está dizendo bastante claro, o artigo está dizendo no mínimo. Então, pode ser mais? Pode. Tá? O que for mais favorável para o trabalhador, pode. Também, olha aqui, ó, o gozo de férias anuais remuneradas com 1/3 a mais do que o salário normal, ou seja, é o salário mais 1/3 do salário. Também, aqui a licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário. A licença paternidade, isso aí é coisa mais recente, que antes não tinha. A Constituição de 88, na original, não tinha previsão de salário de licença paternidade, agora tem também. Professor, mas o homem não... Mas o homem também tem a sua participação, ele pode ter
vai participar de fazer uma adoção, e aí tem os seus direitos garantidos também, né? A proteção também do mercado do trabalho para a mulher, mediante incentivos específicos. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, então pode ser mais, pode, depende da quantidade de tempo que a pessoa trabalha. A cada um ano acresce-se 3 dias, né? Aí tem uma limitação? Tem, até 90 dias. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, observem bem que vocês vão ter que ver algumas questões que comprometem a saúde do trabalhador, então a empresa também tem que proporcionar essa questão da saúde e segurança. Também, um adicional de remuneração, relativo às atividades penosas, insalubres e perigosas. Isso também são direitos do trabalhador. Que quem trabalha, pessoal, a ideia aqui, desses dois aí, o 22 e o 23, os incisos 22 e 23, está relacionado porque, assim, quando se compromete a saúde, existem alguns trabalhos, pessoal, que eles são, tão que compromete a saúde da pessoa. Imagina trabalhar numa fábrica de cimento, lá onde moe a rocha, que é aquele pozinho, a pessoa acaba respirando. Então tem que ter o equipamento próprio, mas mesmo tendo o equipamento próprio, existe a possibilidade da pessoa ter aí algum problema respiratório no futuro. Eu estou falando da questão da fábrica de cimento, mas existem outros também. Por exemplo, quem trabalha como eletricista numa concessionária de energia ou dessas aí, que trabalha justamente com alta tensão. Então, existe também muito risco ali. Acidentes de trabalho acontecem muito. Também, olha aí, outro direito, a aposentadoria, a assistência gratuita aos filhos dependentes, nascidos até os 5 anos de idade, com benefícios aí, creches e pré-escola. Reconhecimento de convenções e acordos coletivos do trabalho. Então, aqui, pessoal, quando a gente fala de convenções e acordos coletivos, nós estamos dizendo para vocês assim, que é uma negociação que ocorre num pé de praticamente quase de igualdade. É a categoria profissional negociando com a empresa ou com a categoria do empresário. Como é que é isso? Tem lá uma categoria, profissional, por exemplo, comerciários. Negocia a categoria dos comerciários, os sindicatos comerciários, negocia diretamente com a empresa, aí nós temos um acordo coletivo. Mas quando se negocia sindicatos comerciários, ou a Federação dos Comerciários, negocia com a Federação também das empresas do ramo comercial, eles têm aí a convenção coletiva. A proteção contra a automação, aqui, pessoal, ficou em dupla aqui, A proteção contra a automação significa que algumas atividades estão aumentando muito o seu grau de automação, então também tem que ter alguma questão protegendo o trabalhador para que ele não, de repente, automatizou e perde o emprego. Não, tem uma certa proteção também. Tá? Essas questões de automação aqui, elas acontecem muito em acordo coletivos. Seguro contra acidente de trabalho, e veja só, o seguro de acidente de trabalho ele é por conta do empregador e não do empregado. Algumas empresas tentam repassar isso para o empregado. Também. Olha assim, o empregado também tem o direito de propor ou abrir uma ação trabalhista num prazo de até 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, enquanto ainda estão trabalhando, tendo um limite de 2 anos após a extinção do contrato. Então, fiquem atentos. Caso vocês tenham uma rescisão contratual, vocês têm até 2 anos para entrar com uma ação trabalhista. Tá? E isso é bom vocês saberem, porque provavelmente vocês vão ser dirigentes e poderão deparar com uma situação dessa de algum empregado que vai lá fazer reclamações. Por isso é importante vocês entenderem todos esses direitos do trabalhador, porque o trabalhador ele pode recuperar. Mesmo o camarada fala assim, eu vou fazer e tal. E o empregado está lá, quietinho na dele, mas ele pode depois buscar 5 anos atrás, tá? Então, se vocês estiverem deixando de pagar 13º, férias, essas coisas, sabe que depois o empregado pode ir lá e buscar 5 anos atrás. E aí a empresa
vai estar com um passivo trabalhista bastante grande. A proibição de diferença de salários, no exercício, função, com critério ou também critérios de admissão, seja eles por sexo, idade, cor e tudo mais. E também proibição de qualquer discriminação quanto ao salário e critérios de admissão das pessoas quando se trata de pessoas portadoras de deficiência. Continuamos ainda o nosso rol de direitos trabalhistas. A proibição de distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual. Proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre, para os menores de 18 anos. E qualquer trabalho também aos menores de 16 anos, salvo se for na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Então, veja só, o trabalho noturno perigoso, ele é proibido para as pessoas menores de 18 anos. E para os menores, para aquelas pessoas menores de 18 anos, também, dos 14 aos 16, também há essa proibição. Mas os maiores de 14 anos podem ter trabalho, mas somente na condição de aprendiz, que é a partir dos 14 anos. Bom, e também igualdade de direitos entre os trabalhadores com vínculo empregatício e os outros trabalhadores avulso. Aqui, pessoal, veja só, algumas empresas contratam a pessoa sem vínculo empregatício, vou contratar aqui por 2 meses e tal, não sei o quê, fazer um RPA e tal. Os direitos são os mesmos. Tem direito a férias, 13º, tá? A FGTS e tudo mais. Então, esses direitos são garantidos a todos, independente se tem vínculo empregatício ou não. Vínculo empregatício, pessoal, vai caracterizar mais pelo contrato de trabalho, essas coisas e tudo mais, Então, vai estar caracterizada essa diferenciação. Bom, todos esses direitos, pessoal, todos esses direitos têm regulamentação própria, todos eles têm regulamentação infraconstitucional e vai estar lá, sempre lá na nossa na CLT, e alguns têm legislações específicas, e o cumprimento é obrigatório para ambas as partes, tá? Tanto pelo trabalhador como pelo empregador. Atenção para vocês aí, fiquem bem atentos, que no artigo 7º da Constituição Federal, que consagrou muitos direitos trabalhistas, e que foi incluído também, no artigo 7º, o título dos direitos e garantias fundamentais não poderá haver modificação para piorar a situação que se encontra já prevista. Aqui, pessoal, nós estamos dizendo para vocês que esse artigo 7º, ele está citado lá no artigo 60 da Constituição, parágrafos 4º da nossa Constituição, que torna essa cláusula pétrea. O que significa ter uma cláusula pétrea? Que o legislador, o constituinte, não deu autonomia nem autoridade para o legislador derivado, ou os outros constituintes derivados, que sejam os deputados, os senadores, a alterar esse artigo com o propósito de diminuir ou reduzir esses direitos. Lembra que eu falei para vocês lá, da reforma trabalhista, que está lá? Então, se ali ainda há umas controvérsias, ações de inconstitucionalidade correndo, e por quê? Justamente, esse artigo é uma cláusula pétrea, então o que for para prejudicar o trabalhador ou abolir qualquer dos direitos aqui que a gente listou para vocês, não podem ser reduzidos ou abolidos, tá? Olha aqui, não pode abolir esses direitos que a gente colocou para vez previsto no inciso 7.
tornando-se uma cláusula pétrea quando citado lá no parágrafo 4º do artigo 60, que lista quais são os direitos que pode ou não pode. Professor, mas o deputado senador não pode fazer lá uma emenda constitucional? Pode não. Ele pode fazer alterações nesse artigo 7º? Pode, desde que seja para melhorar ou garantir novos direitos para os trabalhadores. Para abolir, não. Então, não pode ter um artigo que vai dizer que vai acabar a 13º, que vai acabar as férias, o descanso remunerado. Não pode. Está previsto lá no artigo 7º. Né? Não pode mexer nisso. Tá? Veja só. Todos esses direitos trabalhistas, pessoal, eles não foram conseguidos assim, não, por quê? Né? Não. Isso tem uma história, né, muito longa. E tivemos aí ao longo da história do direito do trabalho no Brasil, muitas conquistas, né, e muito sacrifício de muitas pessoas tem. E assim, nós podemos dizer que esses direitos propostos na Constituição só é possível emenda constitucional se for para favorecer ou para melhorar e nunca para piorar a situação do trabalhador em relação das suas relações laborais em geral. Então, guardem bem isso, pessoal, porque está lá como cláusula pétrea, e as emendas constitucionais elas têm que estar sempre destinadas a favorecer ou melhorar e nunca piorar a situação do trabalhador. Tá? Guardem bem isso, pessoal, porque vocês vão ver, né, por longos períodos, até muitas falácias dizendo, né, que vão acabar com isso e tal. Então tem muitas falácias aí. E fiquem atentos, né, caso vocês vejam alguma coisa, né, colocando a questão de redução desses direitos previstos na Constituição e que cabe ação de inconstitucionalidade caso haja uma interferência para piorar. Assim que nós falamos agora de uma maneira bastante genérica a respeito desses direitos dos trabalhadores, precisamos saber também quais são os fundamentos, né, desses direitos. E aí nós vamos começar a falar dos princípios do direito do trabalho, que veja só, esses princípios do direito do trabalho também, pessoal, eles foram construídos ao longo do tempo. Tá? Não foi uma coisa assim, eu vou criar o princípio do direito do trabalho. Não, não é assim não. Tá? Aqui foi conquistas, né, de longo período, né, e longo período mesmo. Desde antes do início dos direitos trabalhistas no Brasil. Então, data aí bastante antiga. Bom, sabemos, vocês já sabem, que o direito do trabalho é um ramo autônomo do direito e que contém normas e regras e princípios próprios que trata da proteção das relações laborais. Nós precisamos entender também, né, e fazer uma distinção entre os conceitos de relação de trabalho e relação de emprego. Tem diferença? Tem. E muita. Tá? Então, relação de trabalho e relação de emprego. Temos que fazer essa distinção para que vocês coloquem isso aí. Veja só, muitas das vezes, né, a gente tem aí que o Estado brasileiro protege as relações de trabalho. Né? Ou seja, o direito do trabalho, ele protege as relações de trabalho e também contra as formas praticadas socialmente. Mas assim, a maior parte da incidência do direito do trabalho quanto às relações de emprego é as que mais temos aqui. Então, a relação de trabalho tem proteção? Tem. Mas a incidência no direito do trabalho está mais ligado quando se tem uma relação de emprego. Então, vamos colocar aqui para vocês que nós temos diferenças aqui entre relação de trabalho e relação de emprego. Precisamos entender bem isso aqui para poder compreender bem essas duas modalidades. Mas nós vamos chegar lá, tá? Então, dentro do direito do trabalho, nós temos aí o Poder Judiciário,
que tem as competências para tratar, né, dessa relação. Então, nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, né, que está lá no Poder Judiciário. Então, vamos conhecer a competência primeiro da Justiça do Trabalho, para que a gente possa entender como é que funciona esse todo, tá? Então, veja lá. Dentro do Poder Judiciário é o órgão competente dentro da estrutura de governo, né, da estrutura do Estado, não é só de governo, né? Lá, previsto na Constituição Federal, no artigo 114, que compete à Justiça do Trabalho as ações oriundas da relação de trabalho. E aqui, pessoal, não é apenas a respeito da relação de emprego, é de trabalho, tá? Guardem bem que eu não falei relação de emprego aqui, que é competência, eu falei relação de emprego, tá? E não é apenas relação de trabalho, tá? Veja só, quando ocorre algumas divergências, né, ou alguma trava, uma disputa entre empregados e empregadores, quem tem a competência para julgar esse conflito, né, é a Justiça do Trabalho, que é competente para resolver as questões quando ocorre a greve, os direitos de greve dos trabalhadores. Pessoal, a greve dos trabalhadores é uma forma, né, é uma arma que o trabalhador tem na fase de negociação, né, que muitas das vezes nós até, como cidadãos, podemos pensar: ah, mas a categoria tal, está fazendo greve, não sei o quê, parou, está me prejudicando. Mas lembre-se que se você não faz parte da categoria, aquela categoria está discutindo alguma coisa que está ferindo os seus direitos, né? Ou imaginam que está sendo. E a Justiça do Trabalho é que é competente para julgar se está realmente ferindo aquele direito ou não. Mas os trabalhadores podem, né, individualmente são fracos, mas eles podem se associar e ter como representante nas ações um sindicato. E o sindicato é que vai propor uma ação, tá, junto à Justiça do Trabalho, tá? E dentro dessas ações, os trabalhadores, né, ou representação do sindicato, podem fazer um mandato de segurança, podem ter um habeas corpus ou também uma habeas datas, né? E são essas matérias, né, de sua jurisdição. Nos casos das questões trabalhistas, está relacionado à Justiça, né, do Trabalho. Aqui vocês viram, né, pessoal, só aqui, né, MS, HS e tal, né? Aqui eu coloquei a legenda para vocês, para ficar mais fácil, tá? Tá ali em cima, ó, mandato de segurança, habeas corpus, habeas data também, tá? Também, olha aqui, existe também a possibilidade de ter algum conflito de competência, tá, entre órgãos de jurisdição do trabalho, ou seja, o tribunal é da primeira região, é da segunda região, quem é que... Não. A Justiça do Trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho, ele julga a competência para dizer, olha, né, quem é que é o competência, que tem a competência para isso. Isso pode chegar até o STF, ou Supremo Tribunal Federal, para dizer, olha, quem tem a competência para tratar dessa questão. E aí, né, quando se trata das questões de trabalho, da relação de trabalho, vai vir para a Justiça do Trabalho. Mas mesmo dentro da Justiça do Trabalho, existe a possibilidade de ter um conflito de competência, de uma ação estar sendo movida, se ela tem de competência da primeira região, ou seja, a regional que cuida daqui do Piauí, mas tem outra que pode cuidar do Maranhão, do Ceará e tal. Então, ou então de São Paulo, do Rio. E aí, para não ser direcionado a essa questão de resolver essa questão aí. Tá? Também, a Justiça do Trabalho é competente no caso das indenizações decorrentes das relações de trabalho, seja, né, no caso de dano moral ou patrimonial, quem julga essas ações é a Justiça
do Trabalho. É competência dela também. No caso de ter algumas situações em que possa ocorrer uma penalidade, né? Ou seja, as penalidades administrativas que são impostas aos empregados ou por órgãos de fiscalização, quem tem competência para julgar esse tipo de ação também é a Justiça do Trabalho. Tá? Aqui também, nós temos aqui que a execução de ofício de contribuições sociais previstas também, quem julga é a Justiça do Trabalho. E outras controvérsias que podem acontecer, ou controvérsias, pessoal, são situações assim que se discute, né, as questões legais, é a Justiça do Trabalho também que tem essa competência, tá? Muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Como fontes do direito do trabalho, nós temos aí dois tipos de fontes fundamentais, tá? Aliás, temos outras fontes? Tem também. Mas temos aqui as nossas fontes materiais, as fontes formais e as outras fontes e fontes subsidiárias que também tem. Vamos começar aqui. Quando eu tenho umas fontes subsidiárias, significa que eu não tenho nada previsto no direito do trabalho, então se vai para o direito comum para resolver a questão. Porque, no caso assim, o juiz ele não pode se excusar de resolver a questão. Mas se não há previsão legal no direito do trabalho, ele tem que recorrer lá. Mas também pode ocorrer que não tenha previsão, ou que tenha previsões, mas há algumas controvérsias ou algumas discussões, e aí alguns casos podem ser resolvidos mediante jurisprudência. A jurisprudência significa que muitos juízes já interpretaram determinada situação, e aí já decidiram de forma semelhante em várias situações, e aí se virou jurisprudência. Outra forma também, de acordo com os princípios, no caso de controvérsias, pode haver também algum uso para resolver. E também os regulamentos da empresa, são outras fontes. Mas as fontes fundamentais, né, que nós temos. Quando nós falamos de fonte material, nós estamos falando, né, de quando há um relacionamento pré-jurídico. Então, não é um fundamento ainda jurídico, mas são fundamentos que têm como fatores sociais, econômicos e públicos. E aqui, pessoal, esses fatores influenciam positivamente as formas. E as fontes formais, tá? Aqui as fontes formais, aí nós vamos ter a lei, a Constituição, a lei fundamental, né, as leis, né, que tratam das relações de trabalho, e tem algumas que são específicas. A mais comum que vocês vão conhecer é a nossa CLT. Tá? Ok? Entendido até aqui? Ô, professor, mas tá muita coisa. É muita coisa mesmo. Né? Assim, nós vamos ver que dentro das fontes formais agora, que nós falamos só sobre elas, nós temos fontes formais aqui, as heteronômas e as autônomas. Tá? As fontes autônomas, nós estamos falando aqui do acordo coletivo de trabalho, ou seja, sindicato e empresa. Temos as convenções coletivas de trabalho, que está sindicato e empresa, e tem os usos e costumes. Né? Veja que esses aqui são elaborados pelos próprios destinatários aqui. Ou seja, os destinatários aí é a empresa e os empregados. Tá? Aqui, pessoal, nós colocamos letrinhas, né? Mas a gente colocou aqui a legenda para vocês do ACT, né? Tá certo? Para vocês. As fontes heterotômicas, nós estamos falando aqui agora, pessoal, das fontes formais, mas são as leis mesmo, né? Então, essas normas são elaboradas pelo Estado mediante a representatividade das pessoas, ou seja, deputados e senadores que elaboram essas leis. Então, está lá a nossa Constituição, as leis, os decretos, mas os decretos não podem ir além do que a lei diz. As súmulas vinculadas, ou seja, são decisões que são feitas e aí chega lá o Tribunal Superior do Trabalho, a partir de várias decisões, que ele vê que está acontecendo muitas coisas acontecendo da mesma forma, decisões da mesma forma, e aí ele estabelece lá uma súmula.
tem também as portarias, os tratados internacionais, quando ratificados pelo nosso Congresso, algumas sentenças normativas e os laudos arbitrários. Tudo isso aí são fontes heterônimas ou fontes formais, tá? E veja só, pessoal, aqui nós temos que conversar um pouco com vocês a respeito da hierarquia das normas. Se nós passarmos a ver no direito comum, a hierarquia das normas ela segue uma sequência. Aqui, pessoal, a nossa hierarquia no direito do trabalho não é a mesma que ocorre no direito comum. No direito comum nós temos lá a Constituição, temos as leis ordinárias, as leis complementares, nós temos os decretos e tal, tal. Aqui é diferente. Tá? Aqui é a diferença da hierarquia, porque aqui o princípio da norma aqui é aquele que é mais favorável, mas é a mais favorável para quem? Para o trabalhador. Né? Então, nesse caso, nós temos aqui que o negociado vale mais do que o legislados, e aí nós temos como fonte autônomas e fontes heterônomas. Uma sobrepõe a outra, desde que seja mais favorável. Então, prevalece sempre o acordo coletivo ou a convenção coletiva, quando mais favorável para o trabalhador. Tá bom? Pessoal, passa rapidinho, né? Então, nosso muito obrigado e até a próxima.